Então vamos lá, se você atua com revisionais bancárias ou defende o consumidor em cobranças indevidas, eu preciso te dar um update que muda o jogo do proveito econômico nas ações bancárias revisionais. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que ele decidiu uma questão extremamente relevante. A repetição do indébito em dobro, aquela do artigo 42 do CDC. Ela não depende mais da prova da má-fé, mas tem um detalhe que decide quanto o dinheiro será devolvido em uma ação revisional. Foi a modulação dos efeitos. Mas antes eu preciso te explicar uma coisa. O que é má-fé, né? O que era preciso comprovar? A gente tinha que comprovar simplesmente que o banco agiu com dolo, com culpa consciente, conluio, intenção de lesar o consumidor. Ou seja, isso era extremamente difícil, era quase impossível. Mas esse julgamento do STJ trouxe a ideia de que o dano efetivo dispensa a comprovação da má-fé. Então agora nós discutimos boa-fé objetiva. E eu vou te mostrar como é que isso funciona ali na prática, né? Na perícia bancária, na negociação com o banco, tá? Não é apenas a gente pensar que isso aqui é uma tese, uma estratégia muito bonita para cálculo. Não é. O que a gente vai visualizar com a adesão do STJ é que o banco sempre tentou trazer a discussão do dano moral, demonstrando que a devolução não devia ser em dobro, porque não havia comprovação da má-fé. Era simplesmente um erro. Era, então, a ideia de repactuar o contrato e devolver as parcelas. Mas não havia como comprovar má-fé. E ele ganhou durante muito tempo. Só que agora não se discute mais essa psicologia do banco, né? Agora se discute a boa-fé objetiva. A cobrança indevida ela é contrária à boa-fé. Então, ela já é um engano injustificável e enseja a possibilidade de você restituir as parcelas em dobro, tá? E aqui é que está o pulo do gato. É usar o CDC, lá o artigo 42, para pedir a devolução em dobro, arguindo que o engano é injustificável. O STJ ele fixou no recurso especial de número 676608, do Rio Grande do Sul, inclusive, que o marco temporal para essa devolução, que aí sim nós estamos falando ali da modulação dos efeitos, tem uma data, mas que a devolução em dobro, ela independe desse elemento volitivo, do dolo, da má-fé, do conluio, da intenção de fraudar. Ela é cabível quando a cobrança indevida representa conduta contrária à boa-fé objetiva. Ótimo. Para o consumidor é só isso que eu preciso. Traduzindo ali na sua ação, o que é que você tem que pensar, né? Que a briga não é mais provar que o banco acordou de manhã com a intenção de lesar o cliente. Isso era quase impossível, né? A briga agora é mostrar que a cobrança é indevida e não tem justificativa plausível. Isso já vai trazer a devolução em dobro, tudo bem? Agora o detalhe que vai mudar muito esse jogo, como a gente anunciou no início do vídeo, é uma coisa chamada modulação dos efeitos. Porque isso daqui define se vai ser a devolução simples ou se será a devolução em dobro. O STJ, então, quando modulou os efeitos, ele fixou na tese que a devolução em dobro, pelo entendimento do STJ, se aplica a todas as cobranças realizadas após a publicação do acordo. Isso se deu lá no dia 30 de março de 2021, no Diário de Justiça Eletrônica. Então, na prática, você deve tratar assim, olha, o indébito anterior a 30 de março de 2021, regra geral, restituição simples. Salvo se tiver alguma outra justificativa no processo, tá? Mas o indébito posterior a 30 de março de 2021, devolução em dobro. Não precisa comprovar má-fé. Basta trazer que o engano é injustificável. Tudo bem? Agora volta aqui para mim e preste atenção nisso, né? Se você não separar isso no seu laudo, então você perde, talvez, a liquidação de sentença. Porque o juiz não vai separar. E é necessário, então, separar esses dois momentos. O débito anterior ao marco temporal e o débito posterior. Com isso, aí sim, entra uma estratégia de cálculo pericial. Eu vejo muita ação boa, revisional, bancária, inclusive, não conseguir a devolução em dobro simplesmente porque eles fazem isso, confundem os dois peritos. Então, você deve pedir ao perito que, ao elaborar o seu cálculo, prepare um quadro dividindo os indébitos nos dois blocos, até 29 de março e a partir de 30 de março de 2021. Assim você vai saber o que é em dobro e o que não, tá? E você determina ali que no bloco 2, tudo que seja
é calculada após 31 de março, seja aplicada a dobra. E aí você vai discutir a boa-fé objetiva e o descumprimento por ausência de erro justificável, tá bom? O que é que você ganha com isso na negociação? Porque muitas vezes a maior parte das parcelas, as pesadas, elas são dos últimos anos. Você começa o contrato bem, depois fica inadimplente. Então talvez isso traga um resultado muito satisfatório na sua ação. Mas, doutor Ricardo, o que é engano justificável? Essa é uma pergunta perfeita, né? É aqui onde você constrói toda aquela narrativa jurídica. Engano justificável não é errei e pronto, né? Então, ele é uma exceção. É uma prática que ataca a cobrança sem uma previsão contratual clara. É uma tarifa administrativa que não tem lastro ou que foi cobrada por serviços que não foram prestados. Serviço imaginário, serviços genéricos. É o seguro embutido sem aceite. Não contratei, mas ele está lá. É o serviço contratado sem permissão. É a capitalização dos encargos em desconformidade com aquilo que foi informado na própria cédula. É a taxa de juros acima da média do Banco Central. Isso é engano que é injustificável. E aí você vai ancorar tudo isso lá no CDC, principalmente no artigo 42, né? Tem o direito à revisão das informações adequadas do artigo 6, tem as cláusulas abusivas e as vantagens exageradas do artigo 51 do CDC. Então tudo isso aliado constrói uma tese perfeita, tá bom? E como você vende isso ali numa petição, né, para o juiz conseguir entender que o que você está pedindo é plausível? É fazer esse link. Citar o artigo 42, parágrafo único, pedindo a dobra, arguir o engano injustificável, citar o recurso especial, aplicar a modulação, então segregar aqueles dois períodos, antes de 30 de março de 2021 e depois, e pedir expressamente a repetição em dobro e os valores identificados, tá? Pelo amor de Deus, não perde isso, porque o pedido tem que ser certo, líquido e exigível. Se não for assim, então a gente está falando de um pedido incerto, tá? Então evite aquela sentença genérica, que até concede o seu direito, mas fala que a restituição deve ser da forma simples, simplesmente porque não houve o pedido expresso, não houve parâmetros na sua petição que levassem a uma conclusão diferente, tá bom? E já tem diversos tribunais aplicando essa tese, isso não é uma coisa de um ou de outro, né? Para você ver que não ficou só lá no STJ, né? Tem o Tribunal de Justiça do Paraná, Sergipe, de Alagoas, aplicando a tese expressamente citando débitos anteriores a 30 de março de 2021 e posteriores. Então essa é uma estratégia que você precisa tomar atenção. Porque não precisa inventar a roda, né? Basta você utilizar daquilo que já foi inventado e segregar todos esses períodos. Isso vai facilitar muito a adesão do juiz. Então guarda isso, né? Se você tem uma ação revisional bancária, não basta discutir juros. É preciso discutir indébito mais o marco temporal do recurso especial do STJ. E se você quer que eu faça um detalhamento dos pedidos da petição inicial, com um checklist, com os quesitos periciais mais relevantes, escreve aí, dobra pós março de 2021. E a gente vai fazer ali em um próximo vídeo um detalhamento do que seriam esses pedidos, os melhores quesitos. E para não esquecer, lembra de me seguir, porque é melhor que eu te conte do que o fiscal.